Olá e muito bom dia! Sejam bem-vindos ao podcast favorito dos curiosos de plantão, o Hora de Filosofar. Hoje vamos ter uma presença ilustre de ninguém mais ninguém menos do que o cara mais inteligente e sábio da Grécia, Sócrates. Este grande filósofo da Grécia Antiga, o primeiro pensador do trio de antigos filósofos gregos que incluía Platão e Aristóteles a estabelecer os fundamentos filosóficos da cultura ocidental. Conhece-te a ti mesmo é a essência de todo o seu ensinamento. Ele nasceu no ano de 470 a.C. em Atenas, na Grécia, fruto de um relacionamento entre sapônicos e Painarete. Ele foi casado com Xantipa, onde teve 3 filhos, Lamprócles, Sapônicos e Menexenos. Nasceu em uma família humilde com poucos recursos financeiros. Seu pai era escultor e apresentou ao filho esse trabalho, com o qual trabalhou durante a juventude. Sócrates levava uma vida simples e, além de escultor, ele participou ativamente da democracia da cidade de Atenas. Inclusive, serviu aos militares como um soldado durante 3 anos, chegando a participar da Guerra do Peloponeso, que aconteceu entre os anos de 431 até 404 a.C. Depois que se aposentou, passou a exercer os dons pelos quais é mais conhecido, o de educar e de filósofo. Ele não tem uma aparência nada agradável aos demais olhos. É descrito como um homem baixo, robusto e com grandes olhos saltados. Platão, seu aluno, chegou a afirmar que ele não era nada atraente. O ateniense também ficou conhecido por ter sido retratado de forma pejorativa em algumas sátiras, e por isso ele tinha poucos amigos. Sócrates costumava passar horas mergulhando em seus pensamentos. Quando não estava meditando solitário, conversava com seus discípulos, procurando ajudá-los na busca da verdade. E apesar de ser considerado sábio por muitos, Sócrates reconhecia sua própria ignorância a respeito de temas que a maioria das pessoas acreditava conhecer. Por isso, vivia cheio de dúvidas. Só sei que nada sei, costumava repetir. O único grande conhecimento que admitia possuir era a arte de perguntar. E foi assim, dialogando e dirigindo uma série de perguntas a seu interlocutor, que Sócrates se tornou o primeiro grande exemplo de pensador ocidental, que acreditou radicalmente no poder da conversação, defendendo-a de maneira explícita como um método para atingir o conhecimento mais profundo, essencial e verdadeiro sobre as coisas. E agora vamos conversar com ele. Porque não há ninguém melhor para nos falar sobre seus métodos. É com você, Michele Siller. Bom dia, Leandra. Bom dia, Pietra. Bom dia, curiosos. Agora Sócrates vai responder algumas perguntas que vocês mandaram pelo nosso Instagram, Hora de Filosofar. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui para tirar algumas dúvidas de vocês. Vamos então para as perguntas. Primeira pergunta: qual o primeiro caminho para gerar o conhecimento? O primeiro caminho para você gerar o conhecimento é o reconhecimento da sua ignorância. É preciso que você saiba reconhecer que não conhece isso ou aquilo, para que, reconhecendo que não sabe, busque aprender sobre o assunto. Aprenda com o sábio, galera. Vamos para a segunda pergunta então. Em que se concentravam seus primeiros estudos? Meus primeiros estudos e pensamentos, eles rondavam sobre o sentido e a existência da vida humana. Agora uma pergunta bem interessante. Por que você optou em não escrever nada de seus ensinamentos? Não deixo nada escrito, pois não acredito na escrita. Para mim, a palavra é viva e o diálogo respeita mais o ritmo da elaboração do conhecimento. Quando paramos para escrever algo, nós matamos esse ritmo, essa vivacidade da reflexão. Agora eu consigo entender o motivo de ser considerado sábio. Jamais pensaria assim. Vamos para a próxima pergunta então. Qual a pergunta fundamental do seu pensamento? E para você, qual é um dos pontos básicos da filosofia socrática? Eu sempre me pergunto qual é a essência do ser humano, ou o que o ser humano é essencialmente. E a resposta sempre aponta para a ideia de que o ser humano é a sua alma, entendida aqui como a sede da razão, e o nosso eu consciente, que inclui a consciência intelectual e a consciência moral, que é o que nos distingue de todos os outros seres da natureza. E um dos pontos básicos é o autoconhecimento,
Certamente. Uma frase muito especial que recomendo aos meus discípulos é conhecer-te a ti mesmo. Ela aponta o autoconhecimento e a necessidade da pessoa de conhecer a si mesmo, um conhecimento interior, psicológico, de você desvendar o que você é antes de tentar desvendar o mundo. O autoconhecimento não é importante só para a filosofia, mas também para saber quem somos antes de tudo, né? E agora, a quinta pergunta. Conversando com o oráculo, você descobriu que era considerado o homem mais sábio dos homens da Grécia. Ao saber disso, como você encarou esse fato? E por que você acha que é considerado o mais sábio dos homens? Eu encarei como uma espécie de responsabilidade e saí em busca de pessoas na cidade de Atenas, conversando com elas para primeiro atestar se eu era mesmo o mais sábio dos homens, já que eu fiquei conhecido pela frase do só sei que nada sei. Eu também encarei isso como uma missão. Por ser o mais sábio, eu achei que deveria levar a sabedoria aos outros, e por esse motivo eu fui considerado vagabundo locais, por eu vagar levando as minhas palavras às pessoas através do diálogo. Eu compreendi que era sábio porque dentre os sábios eu era o único que julgava não saber e buscar o verdadeiro conhecimento, e a partir da afirmação da minha própria ignorância, fiz surgir a célebre frase: só sei que nada sei, e foi dali que surgiu o método socrático. Agora uma pergunta para nos explicar o porquê tudo se resolve na base da conversa. O que você pretendia com o diálogo? Eu sempre exigia diálogos mais objetivos e claros, com argumentos, perguntas e respostas. Era contra os discursos muito longos, pois isso era uma característica dos sofistas. Terem diálogos muito longos possibilitavam a eles a escapar da pergunta e dar uma resposta com suas próprias contradições. Através do diálogo, eu consegui exercer o meu método. Portanto, através de perguntas, buscava deixar o interlocutor em contradição com aquilo que ele dizia saber, e assim ajudar ele a perceber que, na verdade, não sabia o que dizia saber. E com isso, eu pude ajudar as pessoas com boas perguntas e respostas para encontrar ideias verdadeiras sobre as coisas. Vai ter que nos contar seus segredos agora. Conte-nos sobre como você desenvolveu seus métodos mediante o diálogo. Eu desenvolvo o meu diálogo de forma crítica com os meus interlocutores e dessa forma posso separar o meu método em duas etapas. A primeira, que eu chamo de ironia, é que eu interrogo os interlocutores sobre aquilo que pensavam até não saber, formulando-lhes perguntas e procurando evidências em suas contradições. Meu maior objetivo é fazê-los tomar consciência profunda de suas próprias respostas, das consequências que poderiam ser tiradas de suas reflexões, muitas vezes repleto de conceitos vagos ou impreciosos, o que leva na maioria das vezes ao interlocutor reconhecer que não dominava por completo o assunto que dizia ser tão conhecedor. A segunda etapa é onde eu proponho aos meus discípulos uma nova série de questões, com o objetivo de ajudá-los a perceber ou reconstruir suas próprias ideias. Portanto, essa frase é chamada de maiêutica, porque esse termo em grego significa arte de trazer à luz. Impressionante a forma que consegue organizar seus pensamentos. Queria ter esse dom. Oitava pergunta. Os seus métodos foram vistos de que forma pelos atenienses? Qual a reação deles? Essa minha postura, meu estilo de vida e a forma com que conduzi meus debates fizeram com que os jovens se aproximassem mais pela postura contraditória que eu tinha diante da sociedade ateniense. Por isso, ao debater com qualquer pessoa, levava-os a reconhecer a sua ignorância e fazê-los pensar sobre a sua própria existência, a realidade social e a política que os cercavam. No entanto, isso me levou a criar inimigos em Atenas. Muitos discordavam de mim. Por que motivo você acha que a sua crítica aos sofistas ficou famosa? Primeiramente, eu ensino nas praças e eu não cobro pelas aulas. Para mim, o ensino não é uma mercadoria e não pode ser comprada, mas algo que constrói por meio de perguntas e respostas em busca da verdade, que está no interior de cada um. A opinião é uma expressão individual, diferentemente do conceito, que seria universal. Isso é válido para todos. Nesse sentido, os sofistas ensinam retórica para convencer os outros de que sua opinião é melhor. Ensinam não a verdade, mas a forma de falar para defender qualquer opinião, mesmo as sendo mentirosas.
Porém, eu ensino a dialética. Faço de conta que não sei, para levar as pessoas a admitirem sua falta de conhecimento e, através de seus questionamentos, chegarem a um consentimento seguro. Vamos então para a última pergunta, mas não menos importante, né? De qual forma seu questionamento se compara à filosofia? Eu procuro partir sempre da realidade e questionar o óbvio. É, procuro também criticar o saber dogmático e buscar um diálogo intersubjetivo, de forma similar à filosofia. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer te entrevistar. Eu que agradeço por essa oportunidade. Agora é com vocês, Pietra e Leandra. Que entrevista maravilhosa, não é, curiosos? Conte-nos o que acharam pelo nosso Instagram, @Hora de Filosofar. Muito obrigada a cada um que ouviu o nosso podcast. Esperamos vocês amanhã, no mesmo horário. Quem será a próxima lenda que aparecerá por aqui? Leandra Dalcalcovre e Pietra Rodrigues dos Santos Calote foram as apresentadoras e abordaram o tema sobre a biografia e introdutória sobre Sócrates. Michele Siller foi a apresentadora e Igor Carlos Simoura foi Sócrates e abordaram o tema sobre o pensamento filosófico e a importância de Sócrates para a filosofia.